dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que estejam se cuidando aí. Esperamos que esse momento aí de quarentena passe o mais breve possível para que a gente possa nos reunir fisicamente, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a investigação número 10, né? Uma vez que a gente não pode estar presencial, a gente vai continuar com essas lições online, tá bom? Então, semana passada a tia Débora trouxe para vocês a lição e hoje eu vou dar continuidade, tá? A nossa investigação de hoje é a investigação número 10, cujo título é Uma Equipe Especial, tá bom? E nessa lição, nessa investigação, né, ele sempre nos traz alguns objetivos, né? E nessa investigação de hoje não é por menos, tá bom? Então, 3 objetivos que ele nos traz aqui, tá? Que é o seguinte: entender a obediência ensinada por Miqueias e Sofonias, sentir o desejo de ser obedientes, criar e espalhar pela casa lembretes de obediência, né? E pesquisando aqui a definição de obediência, eu trouxe para vocês aqui 2 definições, tá bom? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso, uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. E a obediência a Deus, que significa a obediência à sua palavra, ou seja, aos seus ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir, praticar e ensinar, tá bom? E a nossa revista ela traz um mistério, na qual a gente vai juntos aqui desvendar esse mistério, tá bom? A frase e a pergunta é a seguinte: somos um grupo muito especial e falamos sobre o mesmo tema. E a pergunta é: qual é esse tema? Tá? E a nossa equipe mencionada na revista, ela é composta por 12 profetas, né? E esses profetas é conhecido como profetas menores. E vocês sabem o porquê eles eram chamados assim? Profetas menores, né? Isso não está relacionado à importância deles, tá? Os profetas, a importância são similares, são iguais, né? Mas eles eram conhecidos assim porque eles escreveram livros pequenos, né? Livro com literaturas menores do que aqueles livros escritos pelos outros profetas, como eram conhecidos, que são conhecidos, né, como profetas maiores, tá bom? E vocês sabem quantos e quais são esses profetas menores, né? Vou dizer para vocês, mas se você pegar a sua Bíblia, né, ele está relacionado aos últimos 12 livros do Velho Testamento, tá bom? Esses profetas são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Os profetas não se preocupavam em agradar as pessoas, né? O que eles se preocupavam era em obedecer ao Senhor, né? Transmitindo a mensagem do arrependimento, da obediência e do amor de Deus ao povo de Israel, né? E como a gente já viu há 3 semanas atrás na lição que eu trouxe, né? A gente via que quando os profetas proclamavam a mensagem de Deus, o povo nem sempre ouviam a voz dos profetas, não é verdade? Mas os profetas nunca desistiam, né? E aqui nesse caso, né, eles oravam em favor daquele povo, né, e pediam a Deus misericórdia para aquele povo, né? E dando continuidade, né, agora que já sabemos quem são os 12 profetas, né, a revista nos traz 2 profetas na qual nós estudaremos, na qual nós ouviremos alguns detalhes aqui que vai nos ajudar a desvendar o nosso mistério, né? Que a pergunta que lá atrás eu fiz foi qual é o tema, né, que eles gostavam de falar, né, que os profetas gostavam de falar, né? Então vamos lá, vamos dar início então, né? Primeira coisa, né, primeira pista, né? Vamos ver o que Miqueias nos ensina, né?
E para isso eu vou querer que você imagine você na tua casa e a sua mãe pede para você fazer alguma tarefa doméstica, né? Limpar a sala, arrumar o quarto, lavar a louça, né? E depois que você finaliza, a sua mãe vai inspecionar aquilo que você fez, né? E ela percebe que não foi feito com zelo, né? Você acabou fazendo relaxadamente, né? E normalmente a nossa mãe, né, costuma dizer uma frasezinha, né? Vocês sabem qual é essa frase? Né? Quando ela vai inspecionar e não está de acordo com o que ela esperava. Normalmente as nossas mães falam assim, ó, faça isso direito, não é verdade? Né? Se não for para fazer bem feito, nem faça, né? Então o correto é faça direito, né? E assim como nós ouvimos as nossas mães falarem isso, o profeta Miqueias também falou isso para o povo de Deus. E por que ele falou isso, né? Porque o povo naquela época estava cometendo vários tipos de pecado, né? Eles adoravam imagens, né? Como a gente pode ver, por exemplo, em Miqueias 1:7, que eu vou ler para vocês, né? Miqueias 1:7 diz assim: e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão, né? Então aqui a gente vê que Miqueias ali estava falando que eles estavam adorando imagem, né? Tinha ídolos, né? E que aquilo ali tudo seria assolado, né? E dando continuidade, então o povo ali, né, tomava as coisas das outras pessoas, aquelas mais ricas, né, aproveitavam de suas posições, né, para maltratar os pobres. Líderes religiosos estavam ensinando o povo a andar em caminhos errados, como a gente pode ver essa mensagem aqui lá em Miqueias 3:5, né, que diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Ensinamentos errados ao povo, né? Falavam uma coisa e fazia outra, né? E a gente sabe que Deus é amor, Deus é misericordioso, né? E mesmo com o pecado, Deus continuou e continua amando o seu povo, né? E tanto ama, né, que ali naquele momento ele manda uma mensagem, né, para o povo também, que era a promessa da vinda do Messias, do Salvador do mundo, né? Que depois se cumpriu com o nascimento de Jesus, né? E a gente pode ver lá em Miqueias 5:2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o governador em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? E depois disso tudo, né, Miqueias ali falando ao povo, né, corrigindo o povo, né? Então Miqueias fez uma oração pedindo a Deus que o Senhor cuidasse do seu povo, né? Mesmo ali o povo não ouvindo tudo o que ele falava, mas Miqueias estava em oração pelo povo, né? Pedindo a Deus que os ajudassem, a obedecer, e também que Deus perdoasse o pecado deles, não é verdade? Então, o que Miqueias nos ensina neste momento é que devemos ser e fazer sempre o que é direito, tá bom? Esse é o ensinamento de Miqueias, fazer sempre o que é direito. Pista 2. Vamos ver agora o que Sofonias nos ensina, né? Não diferente do que estava acontecendo na época naquele momento ali com Miqueias, né? No tempo de Sofonias, o povo também continuava a fazer coisas terríveis, coisas que desagradavam a Deus, né? E o povo ali estava... Só que naquele momento o povo estava prosperando, né? E com isso eles achavam que não precisavam mais de Deus, né? Que estavam prosperando, estavam conseguindo as coisas, então Deus foi colocado de lado, né? E não precisavam mais dele, e nem de obedecer
os mandamentos de Deus, conforme estava ali nas Escrituras, né? E com isso, Deus ficou muito triste, Deus ficou muito zangado com o povo, né? E acabou castigando o povo com o exílio, né? E só que, dentro daquele povo ali, daquela multidão, existiam ainda pessoas entre eles, né, que ainda buscavam a Deus e eram fiéis a Ele, né? E como já disse, como Deus é amoroso, é misericordioso, Deus prometeu salvação e libertação àquele povo ali dos seus inimigos, né? E também tirá-los da prisão, não é? E naquele momento também, o profeta Sofonias deu um belo de um conselho àquele povo, né? Que era para eles buscarem ao Senhor, né? Que confessassem os pecados e buscassem ao Senhor, que assim eles ficariam livres da ira de Deus, né? Isso a gente pode confirmar lá em 1 João 1,9, né? Que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então foi o conselho que Sofonias deu ao povo, né? Confessem os pecados, né? E busquem ao Senhor, e Ele, né? O Senhor livrará vocês da ira, né? Então, quando você pecar ou mentir ou obedecer aos pais, não se esqueçam de confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus, mas faça isso com sinceridade, tá bom? Desta forma, o seu coração fica mais alegre, mais leve, mais solto, né? E grato a Deus, mesmo que em meio a situações difíceis, tá bom? E a gente sabe que quando Jesus voltar, haverá um julgamento, e todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador vão para o céu. E para concluir essa passagem aqui de Sofonias, né, com essas mensagens de Sofonias, o que a gente pode aprender, né, o que Sofonias nos ensina com tudo isso, né, que devemos fazer o certo enquanto há tempo, né, que depois que Jesus vier não haverá mais tempo, né, então façamos tudo enquanto há tempo, tá bom? Concluindo, que a gente viu aqui que os dois profetas, né, nos ensinam a mesma coisa o tempo todo, que é obediência à palavra de Deus, que sejamos obedientes à palavra de Deus, né? E tal obediência só é possível se tivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, tá bom? Então, depois disso aqui, eu acho que nós já podemos decifrar o nosso mistério, desvendar o nosso mistério de hoje. Só que antes de falar qual era o tema preferido, né, daquela equipe, né, dos 12 profetas menores lá, né, a gente pode ler lá em Atos 5:29, que vai nos ajudar a desvendar o mistério, tá bom? Atos 5:29 diz assim: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é maravilhoso? Então, o nosso tema, a nossa resposta do nosso mistério de hoje está relacionado à obediência, né? Nosso mistério fala sobre obediência, e o que a gente acabou de ver sobre o que Sofonias e que Miqueias nos traz também, né? Sejamos obedientes primeiramente a Deus e depois aos pais, às pessoas mais velhas, aos primos, aos tios, né? Sejamos sempre obedientes, né? Como eu disse, primeiramente a palavra de Deus. Sejamos obedientes ao nosso Senhor e Salvador, tá bom? Que vocês tenham assimilado o que era a obediência, né? Que todos tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus, se cuidem, né? E logo logo estaremos fisicamente presentes, tá bom? Fiquem com Deus.